Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. E Tamboré Prudente, o residencial alto padrão fora dos padrões. Viva novos tempos. O Fronteira Notícias, primeira edição dessa quinta-feira, vai para as delegacias da região para falar de investigações. Aumentou ainda mais o número de mulheres que procuraram a polícia para denunciar um cardiologista de Prudente por abuso sexual. Aqui em Junqueirópolis, a polícia tenta identificar uma ossada que foi encontrada na zona rural. Já existe uma suspeita que está sendo investigada. E a repórter Luísa Ramada está em Álvares Machado. Muita gente de lá está procurando Fronteira Notícias para reclamar. Mau cheiro, sujeira, vazamento e falta de providência. Tudo isso por causa desse bueiro aqui. Moradores dizem que a situação está assim há vários dias. Veja também as vagas de estágio da semana. Tem bolsa auxílio de até R$1.000. E o mestre do esporte que você vai conhecer hoje é o André. Uma carreira que começou de forma bem precoce. Foi destaque jovem como jogador e hoje já treinou muita gente que está brilhando nas quadras. O Fronteira Notícias de hoje, dia 17 de janeiro, está no ar. Olá, Fronteira Notícias, começando no relógio meio-dia 4 minutos. Boa tarde para você. Aumentou o número de mulheres que procuraram a polícia para denunciar um cardiologista da cidade por abuso sexual. A prisão preventiva já foi solicitada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil e ainda está sendo analisada. O repórter Matheus Tarifa está na Delegacia de Defesa da Mulher e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Matheus. Quantas mulheres estiveram por aí durante esta manhã? Oi, Simone, boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje pela manhã, outras 3 mulheres vieram até aqui na Delegacia de Defesa da Mulher e oficializaram o que aconteceu com elas em boletins de ocorrência. Além disso, outras 12 mulheres entraram em contato com a polícia por telefone e também relataram abusos durante as consultas com esse médico cardiologista. Inclusive, elas pediram informações de como registrar os boletins de ocorrência. Com isso, subiu para 29 o número de mulheres que acusam formalmente o cardiologista Augusto César Barreto Filho de abuso sexual durante as consultas. O caso está na 2ª Vara Criminal e o juiz João Pedro de Paula Barbosa é quem analisa o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público e também pela polícia. Não há um prazo de quando vai sair essa decisão. Nós conversamos com mais mulheres que relataram abusos sexuais durante consultas com esse médico. Veja na reportagem. O relato desta mulher conta como uma consulta médica se transformou em abuso. Ele já me colocou num aparelho que você ficava em pé, de costas para ele, e ele ficava atrás vendo. Só que isso foram se passando minutos, e esse exame não acabava nunca. De repente eu comecei a escutar um barulhinho de alguma coisa se mexendo. E de repente eu senti um líquido nas minhas costas. Foi onde ele ejaculou nas minhas costas, na minha roupa. Ela é uma das 26 mulheres que procuraram a polícia para denunciar o cardiologista Augusto César Barreto Filho. Todas afirmam ter sofrido abusos no consultório do médico. Pediu para eu deitar na maca, eu deitei, e ele esticou meu braço direito para aferir a pressão, colocou o aparelho e ele encostava o órgão genital no meu braço. Depois ele colocou o aparelho para escutar meu coração e passou a mão no meu seio e por cima de mim. E a minha mão mais ainda pegava e encostava nele. Eu fiquei sem reação nenhuma, não consegui sair dali, não conseguia gritar, não conseguia falar nada. Eu não achei que ele fosse fazer aquilo. Ele passava o braço sobre o meu seio, foi descendo até a minha parte genital e voltava. Isso durou cerca de 1 minuto e meio, mais ou menos. E eu achei bem estranho. E como a gente fica deitado, então a mão fica do lado. E ele esfregava as partes íntimas dele na minha mão. Primeiro ele mandou eu subir lá na balança
para pesar. Daí ele pegou e encostou bem encostadinho nas minhas costas, eu peguei e fui para frente. Daí ele foi de novo, daí eu peguei e fui mais para frente. Daí ele pegou e mandou eu deitar na maca para aferir a pressão. E ele colocava a minha mão em cima do pênis dele. E eu ficava pensando, meu Deus, será que está acontecendo isso mesmo ou é coisa da minha cabeça? As investigações apresentadas à Justiça revelam que os abusos vinham sendo praticados há pelo menos 10 anos. Mas os novos depoimentos apontam que eles podem ter começado muito antes disso, na década de 1990. A partir dos registros dos novos fatos, novos inquéritos policiais serão instaurados e, além disso, essas testemunhas robustecem a investigação que está em andamento e servirão também, tanto no caso que já foi encerrado, como na abertura de novos inquéritos policiais. A polícia e o Ministério Público já pediram a prisão preventiva do médico. Esse pedido está sendo analisado pela Justiça. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo disse que negou um pedido de cancelamento do registro profissional do médico, feito pela defesa dele. Segundo o Conselho, a conduta do cardiologista já está sendo investigada desde julho e um cancelamento do registro anularia possíveis medidas punitivas. Vamos juntar agora a essa sindicância o parecer do Ministério Público e também as investigações da Polícia Civil de Presidente Prudente. Será encaminhada a uma comissão de assédio sexual do Conselho, uma Câmara Técnica sobre esse assunto, que deverá, então, propor um processo ético-profissional. Depois ele será julgado pelos médicos, certo? E a pena máxima é a cassação do exercício profissional. Quem afirma ter sido vítima de abuso agora espera por justiça. Que ele seja punido, que ele seja preso e pague pelos crimes que ele vem cometendo de lá até hoje. Nós procuramos novamente o advogado de Augusto César Barreto Filho, Emerson Long. Ele informou que nem ele e nem o médico gravariam entrevista. Por telefone, disse ainda não ter sido comunicado formalmente pela Justiça sobre a denúncia para se posicionar. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, ainda não foi expedida uma decisão sobre o pedido de prisão preventiva e nem há um prazo para que isso ocorra. E diante desse caso que ganhou repercussão nacional, a gente conversou ontem com um representante do Conselho Regional de Medicina e ele falou sobre uma recomendação aos pacientes, ter um acompanhante durante a consulta. O Fronteira Notícias foi às ruas ver se as pessoas sabem dessa possibilidade. A dona Margarida procura cuidar da saúde, principalmente do coração. Ela tem arritmia e vai ao cardiologista no mínimo 2 vezes por ano. Nos últimos anos, não teve nenhuma complicação, mas uma situação no médico causou bastante incômodo. Eu estava com meu marido, que ele me acompanha em todas as consultas que eu vou, e quando eu cheguei, eu dei de cara com aviso na porta do consultório, proibida a entrada de acompanhante. Mesmo assim, entrou no consultório sozinha. Ocorreu tudo bem no atendimento, mas ela decidiu não voltar mais. Para ela, ter um acompanhante é essencial. Ele auxilia tanto a fala do paciente quanto a fala do médico. Coisas que o paciente não lembra, o acompanhante vai lembrar e a fala do médico também, né? Então, eu acho que o acompanhante é uma peça fundamental durante uma consulta. É um auxílio, ele não atrapalha. Não existe uma lei que obriga a ter um acompanhante durante uma consulta médica. Mas, segundo o responsável pelo Conselho Regional de Medicina na região, ter uma pessoa a mais, além do médico e do paciente, é uma recomendação do órgão. Na hora do exame físico, há uma recomendação do Conselho que nenhum médico examine a mulher, principalmente em partes íntimas, sem a presença de uma enfermeira ou uma acompanhante. Já fui questionado por alguns médicos, eu estou no serviço público, lá falta enfermeira, como é que eu vou tirar a enfermeira do postinho de enfermagem e ficar do meu lado? Põe uma acompanhante. Pode ser alguém da família, alguém que esteja da família, ali para ajudar nesse... No exame físico, não, é recomendação do Conselho. Nunca faça o exame sozinho. Este cirurgião plástico de Prudente fala que sempre tomou muito cuidado durante o atendimento às pacientes. Ele adotou uma série de procedimentos para garantir a segurança das mulheres e também dele mesmo. No momento da consulta, eu tenho uma câmera filmando a consulta com áudio e vídeo, né, na consulta. E eu tenho uma outra sala ao lado do meu consultório
na qual eu peço para a enfermeira entrar, a enfermeira troca a paciente e acompanha o exame físico comigo. Elas se sentem mais confortáveis, né? Porque tem outra mulher junto. Nem todo mundo sabe dessa recomendação de ter um acompanhante, mas sabe da importância de não estar sozinha. Eu sempre venho com a minha mãe, eu acompanho, nunca tive problema, nunca fui barrada, nada. É uma segurança a mais para a mulher? Com certeza. Geralmente a gente veja acontecendo certas coisas, né, certas situações, e para a mulher é uma segurança a mais. Você viu na reportagem que a dona Margarida foi a um cardiologista para ser consultada. Só para deixar claro, esse médico não é o mesmo que está sendo acusado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de abusos sexuais por pacientes. E agora a gente vai conferir o que é destaque no g1.com.br/TV Fronteira. Lembrando que você pode acessar o site a qualquer hora do dia para ficar sempre muito bem informado. E olha só a primeira notícia de hoje: moto furtada e com placa adulterada é recuperada pela Polícia Militar em Presidente Prudente. 2 irmãos deverão responder criminalmente pela subtração do veículo. Uma chave micha também foi localizada e apreendida. O outro destaque que temos por aqui é: em plena luz do dia, motorista é abordado por assaltantes enquanto trafega pela SP-425, mas consegue fugir. Rapaz de 20 anos seguia de Pirapozinho a Presidente Prudente pela rodovia Assis Chateaubriand quando 2 ladrões tentaram interceptá-lo. Então, esses foram os destaques do g1.com.br/TV Fronteira. E hoje a Operação Catatreco da Prudenco, aqui em Presidente Prudente, vai passar por outros 10 bairros da Zona Sul aqui da cidade. Esse mutirão começou ontem. Acompanhamos os caminhões passando pelas ruas do conjunto habitacional Ana Jacinta. Nas calçadas tinha muita coisa para recolher: móveis inteiros, partes de móveis, pedaços de madeira e caixas. Exemplos de materiais que estão sendo recolhidos, além de fogões e outros eletrodomésticos, por exemplo. Os bairros por onde o mutirão vai passar hoje são Vila Real, Residencial Universitário, Jardim Vale do Sol, Jardim Itaipu, Jardim Tropical, Parque Xiraíva, Bairro São João, Parque dos Girassóis, Residencial Florenza e Residencial Nozac. E a gente vai para o intervalo. Ainda hoje tem informações sobre a suspeita de quem seria uma ossada humana encontrada em Junqueirópolis. Depois do intervalo, a gente mostra como o temporal de ontem afetou moradores de toda a região. Em Adamantina, caiu até o teto de um imóvel. E o Tiago Rodrigues fala se a meteorologia está prevendo ou não mais uma pancadona de chuva para hoje. Confira em instantes. No relógio agora, 12h15. Meio-dia, 33 minutos. Eu lembro você, motorista, que hoje está vencendo a primeira parcela do IPVA ou o prazo para pagar o imposto em cota única com desconto para quem tem veículos com placas final 7. E a gente vai dar esse recado dando uma olhada na movimentação da Avenida Coronel Marcondes, aqui em Presidente Prudente. Então vamos ao recado. Para quitar o imposto, o contribuinte tem que ir a uma agência bancária com o número do Renavan e fazer o recolhimento no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet ou débito agendado. Também dá para pagar o IPVA em cota única nesse mês de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar o tributo em 3 vezes de acordo com a placa final do seu veículo. Outra opção é pagar em fevereiro sem desconto. E amanhã é a vez dos veículos com placas final 8. E assim segue até o dia 22 de janeiro com placas final 0. E ainda falando de dinheiro, tem novidade sobre aquele empréstimo de cerca de 170 milhões de reais que a Prefeitura de Presidente Prudente busca com o Fundo Financeiro do Mercosul. Você está lembrado? É que a Justiça Federal enviou para a Justiça Estadual a ação popular que tenta barrar o acordo. Segundo o juiz Bruno Santiago Genovez, o motivo é que não houve manifestação de interesse específico da União. Esse empréstimo já foi aprovado pela Câmara no ano passado. O dinheiro seria usado para obras de infraestrutura e mobilidade na cidade. Mais detalhes no g1.com.br/TV Fronteira. E daqui a pouco você confere as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Hoje. Quem adianta os principais assuntos para a gente é o Doni Denúcio. Olá, tudo bem? Você vai ver no Jornal Hoje. Foi presa nesta manhã no Rio a procuradora Vera Lúcia Santana Gomes, considerada foragida da Justiça há quase 3 anos. Ela foi condenada por torturar em 2010 uma criança de 2 anos que pretendia adotar.
Novas vítimas acusam o cardiologista Augusto César Barreto Filho, de 74 anos, de abuso sexual durante consultas em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E de repente eu senti um líquido nas minhas costas. Foi onde ele ejaculou nas minhas costas, na minha roupa. A organização internacional Human Rights Watch chama atenção para o número de feminicídios no Brasil, no documento que compara a situação dos direitos humanos em mais de 90 países. Ruas lotadas em Salvador. É dia de uma das celebrações religiosas mais tradicionais do Brasil, a lavagem da escadaria da Basílica do Bonfim. E 37 pesquisadores de vários países elaboram uma dieta considerada cientificamente a mais saudável e sustentável. A gente se encontra no Jornal Hoje, logo depois do Globo Esporte. Eu estou te esperando. Agora o esporte, bola rolando em rancharia na Copa Mercosul. E claro, a gente fala mais sobre isso aqui com João Paulo Tílio. Boa tarde para você, João. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos. A bola está rolando lá em rancharia. Ontem teve a abertura no campo do Matarazzo, então a festividade rolando ontem à noite. E hoje os meninos, então, largaram da ansiedade, né? Abriram mão dela, estavam ansiosos, a garotada, para essa bola rolar logo, colocaram o meião, colocaram a chuteira. As primeiras partidas foram logo de manhãzinha, às 8 horas da manhã. E nós tivemos hoje de manhã equipes de Goiás, de Santa Catarina e também da nossa região em campo. A gente lembra, são 9 categorias na Copa Mercosul, desde o Sub-10 até o Sub-18 e mais ou menos aí 3 mil envolvidos com a competição. Olha, tem jogo hoje à tarde também, com mais equipes da região, com aquele time do Rio Grande do Norte que nós mostramos aqui, a equipe que veio de mais longe para essa disputa, e também tem bola rolando no período noturno lá em rancharia. Pois é, muita bola rolando, até terça-feira que vem vai a competição e essa primeira fase termina aí no sábado. Então, Simone, um cardápio cheio para quem quer curtir um futebol lá em rancharia, para quem quer ver essa molecada, né, em campo, que tem o sonho de ser jogador profissional de futebol, só escolher um dos campos de rancharia e também de João Ramalho. Tem que aproveitar a oportunidade, né? E claro, nós vamos continuar acompanhando esses jogos. E agora nós vamos conhecer a história de mais um mestre do esporte, né, Tílio? Quem é o nosso entrevistado de hoje? Sim, a terceira reportagem da nossa série. Começamos com o Pepe da natação, fomos para o Horácio do futebol. E olha, a gente muda hoje de modalidade, muda de cidade também. A gente vai falar de basquete, mas a história, mais uma vez, é boa. Confere com a gente. Foi dentro da quadra de basquete que o André teve vários encontros. E eu não estou falando dele com esses jovens, mas dele com ele mesmo. O primeiro foi como jogador. Aos 10 anos, ele se considerava gordinho e viu na correria entre as 4 linhas uma saída para emagrecer. Além de ter dado certo a estratégia para perder peso, ele se tornou um atleta. Eu gostava muito, não tinha bola perdida para mim. Eu não me lembro de ter desistido do nada, nenhum jogo, mesmo a gente estar perdendo de bastante ou a gente estar ganhando. Para mim, eu sempre busquei jogar, porque era o que eu gostava, o que eu amava de fazer. Hoje ele tem 31 anos e não joga mais. A carreira como treinador também foi precoce. A primeira oportunidade de atuar como técnico surgiu quando o André tinha apenas 17 anos. Ele passou a treinar o time da própria escola. Tudo começou como um grande favor, mas foi a partir daí que ele percebeu que poderia trilhar um novo caminho dentro do basquete. Aí veio o segundo encontro, do jogador com o treinador. Ele até tentou conciliar as duas funções, mas chegou um momento em que teve que escolher. Foi em uns jogos dos jogos regionais que eu percebi que não era mais minha praia, que a minha molecadinha que já estava crescendo, já estava ficando melhor do que eu, então eu falei assim, não, eu prefiro perder para eles. E acabei perdendo como jogador, mas ganhei como técnico. Até ele se formar em educação física e conseguir autorização para ser treinador, o André era um voluntário. Ou seja, em dias de jogos, ele não podia ficar junto com o time. É horrível, porque como eu não era formado, eu era uma criança ainda, se for analisar. Eu era adolescente, então eu dava os treinos, tudo, mas na hora do jogo eu tinha que ficar do lado de fora da arquibancada, do lado oposto do banco, porque eu não era o professor, então era um trabalho voluntário que doía.
E mesmo sendo tão jovem, conquistou o respeito dos alunos. O Carlos lembra dessa época. É tranquilo, bem bravo. Quando precisa puxar, dar aquele puxão de orelha, ele puxa. Mas bastante consciente no que faz, sabe muito, é experiente. Atualmente, ele trabalha com as equipes de base do basquete de Venceslau. E o respeito e a admiração dos alunos só crescem. Ele que abriu meus olhos para crescer no basquete. Já tive a oportunidade de jogar fora, tive bastantes oportunidades, não abracei, mas futuramente quero que apareça mais. É como se fosse um pai dentro do quadro. Respeito, ouvir, respeitar e obedecer. Ele me ajudou em muitas coisas, na obediência, no respeito, em tudo. O André já conquistou vários títulos regionais e estaduais, inclusive de melhor treinador. Mas para ele, satisfação mesmo é ver seus pupilos brilhando. Tem jogadores hoje que jogam no Pinheiros, que joga no Paraná. Eu tive jogadores que jogou em Franca, que hoje parou, casou, tem filhos. Tive jogador que jogou em vários times e é gratificante, satisfatório ver eles se dando bem. Nem é preciso dizer que a aposentadoria está longe, né? O foco é ajudar esses jovens a conquistarem seus sonhos e que eles possam ter o que ele teve e ainda tem com o esporte. Graças ao esporte eu me formei na faculdade, graças ao esporte eu pude comprar minha primeira moto, hoje eu moro sozinho graças ao esporte. Então lá atrás eu falo que eu plantei uma semente e agora, depois de 12, 14 anos, que está colhendo os frutos. Apostaram nele ainda garoto e deu certo, né, Tílio? Deu certo. E é um técnico com um perfil diferente daqueles que a gente mostrou, mas a gente vê na nossa região que nós temos pessoas muito apaixonadas pelo que fazem no esporte, né, Simone? Desde os mais experientes até aqueles que estão surgindo agora, a gente percebe uma paixão, um amor muito grande por toda essa questão do esporte, pelos seus alunos. Olha, a série vai continuar amanhã, nós vamos mostrar o Paulo do beisebol. Esse tem muita experiência em seleções de base e a gente te aguarda aí para poder acompanhar juntos mais uma reportagem. Lá no nosso portal também tem mais detalhes da série, inclusive já está publicada a reportagem com o André, com fotos do período da escola, a gente não viu ali na reportagem da TV, mas temos um material exclusivo também para o Globoesporte.com/TV Fronteira. A gente te espera lá para poder se deliciar mais com essa série que está sendo muito bacana. Ô Simone, e a gente viu também com a reportagem do André que Venceslau continua em atividade, né? Não tem o time profissional atualmente. Há mais ou menos um ano não temos disputas profissionais na cidade, que a gente sempre acostumou a falar aqui, mas a base está lá, está firme e forte, e o André é um exemplo disso. Parabéns, né, por toda a trajetória dele. E agora vamos falar da Copinha? Como que tá? A molecada tá mandando bem? Simone, nós tivemos uma goleada na Copinha e vamos mostrar para vocês placar. Olha aqui o que o Corinthians aprontou. 8-0 diante do Visão Celeste do Rio Grande do Norte. Não deu chances e está nas quartas de final. E quem começa essa nova fase da disputa hoje é o São Paulo. Às 9h30 vai pegar o Cruzeiro em busca de uma vaga na semifinal. E a gente vai acompanhar também. Agora vamos ver o que é destaque no portal? Vamos sim, tem um destaque para te mostrar do futsal de Dracena, porque olha só, um namoro foi concretizado lá na equipe. Não é esse casal que você está vendo na foto, que eles são sim marido e esposa. É um namoro entre o ala Dario e o Dracena. Era um desejo antigo do Dracena. Esse jogador tem experiência demais na Liga Nacional, na Arábia Saudita e vem para reforçar o Dracena. A gente fala um pouquinho mais de mais um reforço da equipe. Legal, obrigada por hoje, Tílio. Amanhã a gente está de volta com mais notícias do esporte regional, certo? Com certeza, estaremos juntos. Até amanhã. Tchau, tchau, até amanhã. E eu volto no próximo bloco para falar para os estudantes quais são as áreas de estágio com bolsa de até R$1.000. E a repórter Mariane Santos está em Junqueirópolis para dar detalhes da investigação para identificar uma ossada humana encontrada numa chácara. Agora, 12h45.
Meio-dia, 48 minutos, uma ossada humana foi localizada ontem na zona rural de Junqueirópolis. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a repórter Mariane Santos, que tem novidades sobre esse caso. Boa tarde, Mari. A polícia já tem suspeita de quem seja a pessoa encontrada? Tem sim, Simone. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A polícia suspeita que essa ossada seja de um idoso de 83 anos, que era morador aqui da cidade e estava desaparecido há mais ou menos um mês. A ossada foi encontrada ontem de manhã numa chácara pelo dono da propriedade. A polícia instaurou inquérito e está investigando esse caso como morte suspeita. Sobre esse assunto, eu converso agora com o delegado responsável. Boa tarde, doutor Eliandro. Fala pra gente, como é que a polícia chegou até essa suspeita? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Bom, como você bem salientou, na manhã de ontem nós fomos informados acerca do encontro desse cadáver em processo de esqueletização. Diante disso, nós cruzamos informações com registros anteriores de pessoas desaparecidas e encontramos um cujo perfil poderia se adequar a esse esqueleto localizado. Assim, nós solicitamos que familiares fossem até o IML de Dracena e lá eles procederam uma espécie de reconhecimento informal. No entanto, esse reconhecimento não prescinde, ou seja, ele exige uma formalização, um reconhecimento técnico. Então, agora, o que vai ser feito? Foi instaurado o inquérito policial, né? Serão adotadas todas as providências no âmbito da Polícia Civil de investigação, sobretudo o exame de DNA. Ok, obrigada pela sua participação. Agora a polícia aguarda a chegada de laudos periciais para a conclusão desse inquérito. O delegado estava me dizendo que uma suspeita forte é de que esse cadáver foi encontrado sem roupas. E a família havia dito que o idoso, que estava com Alzheimer, costumava ficar sem roupa. E ele pode ter saído de casa nessa situação. Simone, é com você. Obrigada, Mari, pelas informações. 30 armas e mais de 200 munições foram apreendidas numa fazenda no bairro Guaraciaba, em Tupi Paulista. E olha que curioso, a polícia chegou até o local depois de receber uma denúncia de que elas seriam roubadas. A polícia disse que a moradora do local, uma idosa de 84 anos, contou que as armas eram do marido, que já morreu e não possuía um registro. Todas as armas foram apreendidas. E a gente vai conferir agora as vagas que estão disponíveis na região para os estudantes que estão a fim de fazer um estágio. Então, vamos dar uma olhada nas oportunidades desta semana. E olha só, você que é estudante de administração pode concorrer a 13 vagas aqui em Adamantina, Lucélia, Martinópolis, Parapuã e Tupi Paulista. A Bolsa Auxílio no valor de R$ 700. E temos mais oportunidades para os estudantes de gestão comercial. São 7 vagas, Bolsa Auxílio no valor de R$ 700. Temos mais oportunidades aqui para você que é estudante de pedagogia. São 4 vagas para quem mora em Presidente Prudente, Bolsa Auxílio no valor de R$ 650. E para os estudantes de ciências contábeis, são 2 vagas aqui para Prudente também, Bolsa Auxílio no valor de R$ 900. Temos outras oportunidades para os estudantes de comunicação social. Uma vaga para quem mora aqui em Presidente Prudente, Bolsa Auxílio no valor de R$ 1.000. E para estudante de enfermagem também, para quem mora em Tupi Paulista, Bolsa Auxílio no valor de R$ 500. E para finalizar, temos oportunidades para os estudantes de farmácia. Uma vaga para quem mora em Tupi Paulista, Bolsa Auxílio no valor de R$ 500. E também para estudantes de direito, uma vaga para quem mora em Adamantina, Bolsa Auxílio no valor de R$ 600. Então você pode aí concorrer a uma dessas vagas. Para mais detalhes, você pode acessar o site ciee.org.br ou ir pessoalmente na sede que fica aqui em Presidente Prudente. O endereço é Rua Joaquim Nabuco, número 849, no centro. E amanhã é dia de receitas de família aqui no Fronteira Notícias. Veja só a dica desta sexta-feira. Olá, pessoal. Eu me chamo Jeová, eu sou de Fortaleza. Moro aqui em Presidente Prudente há 20 anos e vou ensinar uma receita para vocês que eu aprendi com a minha madrinha. Paçoca de carne. Não perca, é amanhã no Fronteira Notícias. Todo mundo de olho e a Cíntia Aquino já está aqui com a gente para falar dos destaques do Fronteira Notícias, segunda edição.
Boa tarde para você, Boa Cíntia. tarde, Simone. Boa tarde a você que está em casa. Bom, a gente está acompanhando aí duas situações muito importantes aqui em Presidente Prudente. Primeiro, toda a movimentação, claro, na Delegacia da Mulher, né, em relação a novas denúncias de crime contra o médico cardiologista, que a gente vem mostrando e acompanhando aí todos os dias, e também na Justiça agora à tarde, para saber se tem alguma novidade, se tem alguma coisa em relação à prisão preventiva, enfim. E vamos falar também sobre o ônibus aqui em Presidente Prudente. A gente está acompanhando, né, Simone, que a gente viu que a Câmara Municipal barrou aquela redução de ISS para a empresa, então estamos aí na expectativa de um novo valor da passagem de ônibus. Existe aí uma previsão de que essa semana pode ter uma definição, então a gente está acompanhando. Se tiver alguma novidade, claro, a gente traz para a população, porque a gente sabe que é tão importante, né, essa questão do ônibus para tanta gente que precisa, né? Tudo isso e muito mais a partir de que horas? 7h10 por aí, logo depois do Espelho da Vida. A novela tá boa, você acompanha a novela e depois fica com a gente. Todo mundo ligado então. Obrigada por hoje, Cíntia. Tchau, tchau. E a gente vai embora agora, deixando o recado para você e com imagens ao vivo do céu de Presidente Prudente nesta quinta-feira quente aqui na região. A chuvarada de ontem não amenizou o calor, ainda pode ficar em torno de 38 graus em Dracena. Essas são as imagens ao vivo da Nova Alta Paulista e por lá a sensação térmica é de 40 graus. Aproveito para lembrar você que tem veículo com placas final 7 que hoje é dia de pagar o IPVA com desconto ou a primeira parcela do imposto sem desconto. É só ir a uma casa lotérica ou um caixa eletrônico. Se não quiser enfrentar o calorão lá fora, dá para pagar sem sair de casa no site do banco. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. E Tamboré Prudente, o residencial alto padrão fora dos padrões. Viva novos tempos!